Olá, aluna! Olá, alunos! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Análise e Levantamento de Requisitos de Software. Estamos entrando num novo módulo, ou seja, falaremos de novos assuntos. Falaremos um pouco sobre a integração dos requisitos com algumas etapas que seriam as etapas de design, desenvolvimento, testes e implantação de software. Ou seja, quantos requisitos eles impactam nestas áreas ou nestas etapas e quais as importâncias dos requisitos para estas áreas, para estas etapas, beleza? Bom, então nós vimos que para que um projeto de software ele aconteça, né? Isso nós já vimos e estamos trabalhando desde o início do curso. Sabemos que para que ele aconteça existe um planejamento e esse planejamento ele envolve a fase dos requisitos, que seria a etapa crucial, tecnicamente a etapa mais importante, no qual são levantados, são detalhados, são descritos todas as necessidades, recursos e funcionalidades que um sistema ou um serviço de software ele precisa ter para que ele exista, né? Então não vou adentrar sobre isso daqui. E aí, para a gente fazer todo esse plano, nós temos algumas técnicas, envolve a licitação de requisitos, análise e a priorização desses requisitos para saber por onde deve se começar o projeto, e claro, a validação e o refinamento desses requisitos também, beleza? Só que o que acontece quando esses requisitos eles impactam num contexto geral? Vamos lá. Bom, para quem não sabe a importância ou ainda não se tocou na importância que os requisitos de software ele tem, ele é basicamente o ponto principal de todo o produto ou de todo o serviço, porque é desde os requisitos iniciais que toda a arquitetura, toda a infraestrutura, todo o projeto em si ele ganha forma. Então, se você não se atentar especificamente aos requisitos no início, com certeza do meio para o término o seu projeto ele vai desandar, tá? Por que que eu digo isso? Vamos lá, ó. Sobre projeto. Durante a fase de design, os requisitos são transformados em uma arquitetura e especificações técnicas. A integração dos requisitos aqui envolve a tradução de componentes do sistema, interfaces e estruturas que atendem às necessidades previamente previstas. Ou seja, através do levantamento dos requisitos é onde eu vou definir a infraestrutura do meu projeto, o design do meu projeto, qual a cara ele vai ter, onde ele vai ficar. Eu vou definir a partir daqui se o meu sistema, um exemplo, tá? Ele é um sistema on-premise ou se ele é um sistema em nuvem. Como assim? Se o meu sistema ele vai ficar hospedado em um servidor físico, em uma máquina física, ou se ele vai para um servidor AWS, um Google Cloud, algo do tipo. Então, aqui, através dos requisitos, eu vou conseguir entender como o meu sistema ele vai funcionar, quais os dados ele vai buscar, como que vai ser feitas as comunicações, e eu vou conseguir mapear uma arquitetura mais viável possível para isso, ou seja, eu vou conseguir distinguir e entender também onde o meu projeto, onde o meu produto, onde o meu serviço, ele vai rodar melhor, ele vai atender melhor as necessidades, ele vai entregar uma melhor resposta, ele vai ter uma performance melhor ou uma performance maior, beleza? Eu, em particular, estou participando de um projeto que, quando eu entrei, o pessoal já tinha levantado requisitos, já existia um analista de requisitos antes de mim, já tinha sido feito um mapeamento, toda a arquitetura, todo o projeto já tinha sido deduzido que seria em nuvem, e isso aconteceu em meados de janeiro até abril deste ano de 2023. E agora, com a minha entrada, com a entrada de um novo líder de solução, tudo foi refeito. Por quê? Porque teve-se outros pensamentos, foi-se conversado de novo com as mesmas pessoas, porém apresentando outras perspectivas, outros pontos de vistas, envolvendo valores também, por conta de o valor ter ficado bem alto perante a arquitetura em nuvem e etc.
E tudo foi mudado para on-premise. Por quê? Porque nós entendemos que não era necessário usar a parte robusta da AWS, não era necessário um banco em nuvem. Então, nós reavaliamos, revalidamos, refinamos todos os requisitos e ali nós encontramos uma brecha para mudar o tipo de sistema, ou seja, nós saímos dos sistemas em nuvens e entramos no sistema on-premise. Vai ser um servidor físico. Nós vamos ter todo o apoio e suporte físico e vamos economizar assim 80% do que seria gasto e vamos ainda entregar mais performance, porque nós vimos que quando for em físico, a comunicação entre os sistemas para aquilo que nós estamos fazendo, ela vai ser melhor. Então, olha a importância dos requisitos, o porquê que é importante você detalhar e entender bem sobre o projeto no contexto geral. Porque a arquitetura e infraestrutura também vão ser definidas a partir do que o sistema fará. Beleza? Dando continuidade, olha só. Arquitetura do sistema. Transformar requisitos em uma estrutura de alto nível, definir componentes, módulos e interface do sistema para atender os requisitos identificados na fase anterior. Detalhamento do design. Criar especificações técnicas detalhadas baseadas nos requisitos. Isso inclui o design de banco de dados, design de interface do usuário, fluxo de processos, entre outros. Então, é o que eu acabei de comentar aqui. Foi desenhado uma infraestrutura, um banco de dados em nuvem, uma armazenagem robusta. Imaginamos aí milhões e milhões de registros, só que quando fomos parar para analisar em detalhes realmente, não só no superficial, mas aprofundando um pouco mais, nós entendemos ali que muita coisa não fazia sentido, era muito dinheiro mal gasto e nós acabamos trocando. Então, a importância dos requisitos, elas definem até a arquitetura e infraestrutura do sistema. Isso que eu quero que vocês entendam. Quando nós estamos falando só dos requisitos, nós não estamos falando só daquilo que o usuário está pedindo, daquilo que o serviço propriamente vai fazer, mas a gente tem que pensar mais além, ou a gente tem que pensar mais profundamente em falar, beleza, o sistema ele vai fazer isso, mas qual que é a melhor forma de ele fazer isso? Será que ele estando no lugar X é melhor se comunicando com o lugar Y? Ou ele estando no lugar A se comunicando com o lugar B é melhor? Qual é o tipo de arquitetura? Qual que é o tipo de banco? Como que eu vou fazer a amarração do banco? Como que vai ser o código nesse banco? Tudo isso é feito e é parte de requisitos. Beleza, galera? Bom, isso eu falei sobre a parte do projeto, né? Que é a infra e a arquitetura da coisa. Agora, sobre o desenvolvimento. O quanto os requisitos eles influenciam ou impactam na área do desenvolvimento. Olha só. Setup é onde o código é escrito com base em nossos designs específicos. A integração dos requisitos aqui exige que os desenvolvedores estejam alinhados com as especificações funcionais e não funcionais, implementando-as de forma precisa e garantindo que o software esteja em conformidade com os requisitos estabelecidos. Então, aqui, quando o desenvolvedor ele vai codar, nós estamos falando dos requisitos funcionais e dos não funcionais. Nós estamos falando aqui do que precisa para o sistema rodar e nós estamos falando da parte do, entre aspas, enfeitar o pavão, que envolve tanto o requisito de funcionalidade, quanto o requisito de usabilidade, quanto o requisito de desempenho, quanto o requisito de interface. Tudo isso o desenvolvedor ele tem que olhar, porque nós estamos falando de um time, de uma equipe. Esse desenvolvedor ele pode ser separado como 3 profissionais, pode ser um front-end, um back-end e um cara que mexe só com o banco de dados, como pode ser um único profissional full stack, que aí ele é front-end, back-end e também mexe no banco de dados. E aí ele tem que se atentar aqui. Todos os requisitos que ele está trabalhando para que o sistema funcione, tenha as funcionalidades e faça tudo aquilo que está descrito, mas que a parte de usabilidade, vamos dizer assim, que a carinha, o botãozinho, a corzinha, ela tem que ser da maneira que foi descrita,
que o tempo de resposta daquele código que ele está criando para fazer uma busca ou para, sei lá, receber algo de algum outro sistema tem que demorar X minutos ou X segundos, que talvez uma busca quando houver uma requisição de informações, que aquelas informações elas venham na quantidade específica de acordo com o tamanho da tela, que o paginador tenha X páginas para poder visualizar e que o tempo de retorno não seja mais do que 5 segundos. Estou falando aqui que é um requisito não funcional, mas é um requisito de desempenho. E a parte de levantamento de requisitos olha para isso daqui. Então, vamos dando continuidade. Olha só. Codificação. Escrever o código em conformidade com as especificações técnicas e as regras de design. Os desenvolvedores precisam estar atentos aos requisitos para implementar as funcionalidades de forma precisa. Controle de versão e testes de unidade. Utilizar sistemas de controle de versão para monitorar as alterações e realizar testes de unidade para verificar se as partes individuais do software funcionam conforme o esperado. Essa parte do teste aqui eu coloquei junto com o desenvolvimento porque muitas vezes o próprio desenvolvedor, quem cria, quem coda aquela função ou aquela funcionalidade no sistema, ele mesmo quem já faz a validação, quem já realiza o teste unitário. Só que em muitas ocasiões o próprio analista de requisitos é o tester também. Por quê? Porque é o analista de requisitos quem levantou os requisitos. É o analista de requisitos quem participou das reuniões de brainstorms, que falou com os stakeholders, que está a par de tudo. É o analista de requisitos que entende os detalhes, que também fala com a parte de arquitetura e de infraestrutura e ele sabe como que vai ser a comunicação. É o analista de requisitos que está entendendo não só sobre as funcionalidades, mas ele também quem escreveu quanto tempo o sistema tem que demorar para retornar uma consulta e quantas informações tem que vir naquela consulta. Então, o analista de requisitos ele também bate muito forte nessa parte do teste, além de um QA que geralmente nas empresas também possui, tá bom? E aí, falando sobre testes, a fase de teste é crucial para validar se o software atende aos requisitos estabelecidos. Testes funcionais, de desempenho, de segurança e de usabilidade são realizados para garantir que o produto final corresponda com as expectativas. A integração dos requisitos aqui é verificada conforme se todas as funcionalidades especificadas estão presentes e funcionam conforme o esperado. Olha só sobre os testes que eu falei. Desempenho, segurança, usabilidade, tá? Então, quando eu estou falando do sistema, eu não vou só olhar para a funcionalidade, mas eu vou olhar também para a segurança, eu vou olhar também para a usabilidade, eu vou olhar principalmente para o desempenho. Ninguém vai usar um sistema que demora para carregar informações ou que demora para fazer consultas, beleza? E aí, por fim, entra a fase de implantação também. Durante a implantação, o software é disponibilizado aos usuários finais. Garantir a integração dos requisitos nessa etapa é garantir que o software entregue esteja alinhado com as expectativas do cliente e entregue perfeitamente ao ambiente operacional. Então, aqui eu já estou falando após os testes, e aqui também é um impacto do analista de requisitos. Então, se você ainda não entendeu a importância sobre os requisitos, a importância é justamente essa. Você não está falando só da sua profissão, só da sua área, mas você está envolvendo outras pessoas, outras áreas, outros profissionais. E se você não fizer bem feito, você vai fazer com que as pessoas também não façam bem feito. Ou seja, se você fizer algo mal organizado, algo superficial, as pessoas vão trabalhar em cima daquilo que está mal organizado e está superficial. Então, consequentemente, você vai precisar refazer e as pessoas após você também precisará refazer. E aí, retrabalho, a gente sabe que perde dinheiro e tempo e a empresa não gosta. Não gosta de profissionais dessa forma, não gosta de equipes dessa forma. Então você acaba não só se prejudicando, mas prejudicando a equipe num contexto geral. Beleza? Bom, aqui foi só uma introdução do que nós vamos ver. Espero que vocês estejam entendendo, que vocês estejam gostando. Me despeço por aqui. Fica com Deus e até breve.